grande desafio a ser enfrentado pelos pecuaristas na criação de bovinos de corte e leite é a presença dos carrapatos. No Brasil, a fauna de carrapatos é composta de 73 espécies. No entanto, apenas algumas delas atingem os bovinos, sendo o Rhipicephalus micróplus, mais conhecida como carrapato do boi, a principal delas. O carrapato no gado, no Brasil, ele é endêmico. Você tem que controlar. Controlar significa você tem que conviver com ele dentro do limiar econômico. Esse controle é um manejo que você precisa fazer. O principal hoje é usando o controle químico para a gente desenvolver o chamado controle estratégico do carrapato em bovinos. Isso é muito importante. Por quê? Se você não faz de forma adequada, você não consegue controlar o carrapato. Você gasta o produto químico, isso aumenta o custo do produtor e ainda ajuda a desenvolver a resistência do carrapato aos acaricidas. É que nem um antibiótico para as bactérias. E com isso você acaba não tendo um produto viável na propriedade para realizar. A Embrapa calcula que o carrapato do boi gera um prejuízo de 3,2 bilhões de dólares por ano. Nesse valor estão inclusos os medicamentos aplicados e a perda de peso e as mortes dos animais, que acontecem em função da tristeza parasitária bovina. A tristeza parasitária bovina, ela pode causar surtos e ela causa mortalidade, sim. E isso é um problema muito sério, principalmente no sul do país, porque no Rio Grande do Sul, por conta do frio, você tem uma situação de instabilidade com relação à doença. E quando termina ali o inverno, na primavera que já começa a voltar os carrapatos, os bovinos estão sem proteção, não tem uma resposta imune boa, porque os carrapatos pararam de picar. E aí começa até a mortalidade ali em novembro, dezembro, em animais, principalmente no Rio Grande do Sul, ou em regiões de altitude, como é o caso ali da região de Santa Catarina, ou região ali de Juiz de Fora, Minas Gerais, que tem altitude maior, e o frio é mais intenso no inverno. Existem inúmeros produtos destinados ao controle dos carrapatos. No entanto, é preciso que o produtor faça testes para saber qual é o mais indicado para a sua propriedade. Para quebrar o ciclo do carrapato, você precisa fazer o controle estratégico. Qual que é o fundamento disso? É você tentar fazer o controle da população de carrapato, das larvas que estão na pastagem, na época que é desfavorável ao carrapato. É no final da seca, porque o período da seca é desfavorável ao carrapato, então a população vai morrendo. Então no final da seca a população está bem baixa, é aí que você deve fazer o controle estratégico. A mensagem que eu gostaria de passar para o produtor é que o que a gente vê muito é que o produtor fica preocupado quando ele está vendo o carrapato. Só que aquele carrapato que ele vê no bovino está mostrando para ele apenas 5% do problema. 95% do problema está na população de larva na pastagem. Então, quando ele está vendo o problema, é porque o problema já está estabelecido no pasto e no rebanho. Então, ele vai precisar fazer o controle estratégico. E aí ele tem que pensar o seguinte, ou ele usa as ações técnicas para fazer o manejo, que é economicamente viável. A gente tem um dado, por exemplo, se você faz o controle estratégico, cada R$1 que você investir, você vai ganhar R$20 com isso. Então isso é interessante. Se ele não faz isso, ele vai ser um produtor de carrapato. Aí ele vai ter que buscar o mercado do carrapato para vender carrapato para alguém. Mas se ele produz carne e leite, ele tem que controlar o carrapato e vender carne e leite. Os animais zebuínos costumam ser mais resistentes aos carrapatos e os animais taurinos são mais suscetíveis à infestação. Inclusive nós montamos uma coisa chamada régua do carrapato, para mostrar mais ou menos o limiar econômico, que é em torno ali de 40 carrapatos, e a média de produção de carrapatos de cada raça. Então, dependendo da raça que você está trabalhando, você tem que investir mais no controle do carrapato. Não significa, por exemplo, que o Nelore você não precisa olhar para isso.
Nós já vimos situações onde o carrapato fazia grandes infestações nos bovinos Nelore. Mas por que acontece isso? Porque se você deixar o estado nutricional dos animais abaixo do normal, esses animais não têm uma boa resposta imune e não se protegem contra o carrapato também. A Embrapa Gado de Corte, ela possui uma plataforma digital chamada Museu do Carrapato, que o produtor e os técnicos da área conseguem conversar com a gente por e-mail e saber das informações que estão disponibilizadas lá. Por exemplo, tem um livro sobre controle do carrapato em bovinos, que o produtor consegue baixar o PDF gratuitamente nessa plataforma. Ele pode também conversar com a gente sobre como trazer amostras de carrapato aqui na Embrapa Gado de Corte para fazer os bioensaios, que é o biocarrapatinograma, para saber qual que é o produto que funciona 100% na propriedade e ter as melhores informações sobre como controlar o carrapato nos bovinos e como prevenir o carrapato nos humanos para não se contaminar com a febre maculosa brasileira.